Deus abençoe, amados irmãos. Estamos aqui então para o terceiro módulo desse estudo e hoje é um assunto maravilhoso que há de interesse de todos nós. Vou estar falando sobre o ministério de obreiro, o ministério do diácono. Coisa maravilhosa que nós podemos estar aqui compartilhando. Estamos aqui com a palavra de Deus, estamos aqui para liberar sobre a tua vida chaves para que você se torne um grande obreiro, um grande diácono, um grande servo de Deus. Que isso que é o mais importante, é que nós nos tornemos servo do Deus Altíssimo. Isso é o que nós queremos, servir a Deus com excelência. Então, quais as qualidades do diácono? Então, vamos começar. Como surgiu o ministério do diaconato na Bíblia, né? E o que significa a palavra diácono? Então nós temos que entender desde o início qual é o significado da palavra diácono, que é uma palavra grega, que no grego significa diáconos, e em geral significa servente, servidor e servo ou garçom. Então, o pastor veio falar comigo sobre o ministério de obreiro, sobre o ministério de diácono. Então, eu tenho que entender que eu serei um servo, um servente, o cooperador da obra de Deus. Foi instituído pelos apóstolos na igreja primitiva, de Atos 6:1. Você pode estar acompanhando na palavra de Deus, na sua casa aí, a referência de Atos 6, verso 1 ali, é muito importante saber por que surgiu esse ministério. A igreja primitiva estava rompendo um grande impacto, estava Deus usando os seus servos poderosamente com cura, milagre, libertação. A igreja vinha se expandindo após ali a derramamento do Espírito. Houve uma capacitação sobrenatural e o povo começou a se agregar e o cristianismo foi crescendo. E houve situações, houve problemas, para você ver que lá no início a igreja já tinha problemas que foram causados com a demanda de pessoas vindo com outras culturas, outras tradições, e foram implantando o cristianismo. Então algumas discussões aconteceu lá no começo. De acordo com o capítulo 6 do livro de Atos, o diácono foi instituído como um ministério efetivo na igreja do Novo Testamento, em decorrência de uma crise surgida no atendimento e as necessidades materiais das viúvas pobres que viviam sob cuidados da igreja. Então é um ministério efetivo, que até os dias de hoje o reino conta com esse ministério. É muito importante, saiba que você está dando início agora ao ministério de obreiro, já que é muito importante isso. Você é um escolhido, ungido, com um propósito. Deus te chamou para servir, Deus me chamou para servir. Isso é muito importante até nos dias de hoje, para dar solução a este problema. Olha só que coisa maravilhosa. O ministério de diácono, foram selecionados ali homens para ser solução de problema. Então, até hoje, nós recebemos muitas pessoas que vindo do crime, vindo da droga, vindo da prostituição, vindo da mentira, do engano, enfim. Então recebemos pessoas problemáticas, e ali nós já temos que ter uma equipe que já passou por esse processo da libertação, já passou por esse processo de estrutura, tanto mental, espiritual, para dar assistência a essas situações, esses problemas. Então o diácono está para resolver problema. Então qual é a recomendação? Que essa pessoa que está sendo separada, a obreira, a diácono, ela não dê mais problemas, porque
Se ela ainda está dando problemas de uma pessoa nova convertida, uma pessoa neófita, uma pessoa com pouco entendimento, ela não vai estar apta para resolver as situações que vão vir junto à sua igreja, junto à sua congregação e auxiliar o seu pastor, o seu líder. Esse é o propósito, porque isso que foi o diácono, ele foi desenvolvido desde a igreja primitiva para resolver problemas, ok? Os apóstolos convocaram a comunidade cristã em Jerusalém de comum acordo, dedicando-lhe a escolher 7 homens capazes. E nós vamos ver aqui quais são a qualidade desses candidatos que foram escolhidos pelos homens de Deus. Então, é claro que você já esteja exercendo isso, que a tua vida já tenha alinhamento com o alinhamento do que Deus, o nosso Senhor, requer de nós como obreiros aprovados do Senhor. Então, acompanhe a palavra de Deus, que se encontra em Atos 6. Vamos estar junto comigo, olha ali, o versículo 3, no capítulo 6 de Atos, registra 3 requisitos indispensáveis para a pessoa que quer ingressar ao santo ministério, a separação de obreiro a diaconato. Então, a primeira requisito é ter uma boa reputação. Deveria possuir um nível de moral, olha só. Então, aquela pessoa, irmão, isso a gente vê muito, a pessoa nova convertida, a pessoa que ela chega ali, ela diz assim, eu me importo com o que Deus pensa de mim, não me importa o que os outros pensam de mim. Eu vejo pela Bíblia aqui, o que é a reputação? Uma boa reputação, o que as pessoas pensam de você. Qual é a sua moral? É o que as pessoas, uma pessoa sem moral, ela não serve para estar em cima de um altar, não serve para estar ensinando, para estar ali sendo um exemplo. Então, eu vejo pela palavra de Deus em Mateus 16, 17, 18, que Jesus tinha preocupação com a sua reputação. Ele manda os seus discípulos ir ouvir o que estavam falando dele. Eles disseram assim, ei, ele é um profeta, ele é Elias, ele é Jeremias, enfim. Claro que lançaram muito longe, porque Jesus, todos sabem que é o Filho de Deus. Mas compararam ele a um profeta. Naquele momento, compararam a Elias, compararam a Jeremias, homens de respeito, homens de moral. É muito forte isso aqui. Alava sub de comanaravaça. Então nós temos que nos preocupar com o que as pessoas estão falando de nós. Isso é ter moral. Então, o primeiro requisito para um diácono, um obreiro ingressar no ministério, tem que se preocupar com a sua reputação. Tem que se preocupar com o que eles estão falando de nós, estão falando. Isso é algo importante. Se nós tiver uma boa semente, não vamos nos preocupar com as colheitas, enfim. E se estão caluniando, estão mentindo, estão me fazendo algo, não te preocupa. Larga na mão de Deus, tenta aí resolver isso, vai ter com essas pessoas. Entendeu? Isso é o que eu pastor Girardi, eu falo, estão caluniando, estão falando, vai de encontro a essas situações e tira limpo para o mais rápido possível, né? Com mansidão, com domínio próprio, está resolvendo essa questão da melhor forma possível. Então, a segunda característica é ser cheio do Espírito Santo. Deveriam ter participado. Dos requisitos que eu como pastor, eu incentivo que a pessoa, a um líder, a outro pastor que vai estar vendo essa live, a observar, né? Uma das características, a pessoa é uma obra espiritual. O nosso Deus é espírito e o nosso inimigo é espírito. Então a pessoa recebendo o selo do Espírito Santo, a aprovação do Senhor para esse santo ministério, que é o batismo com o Espírito Santo, ela vai ter mais ênfase, vai ter uma cobertura, um respaldo espiritual maior para desenvolver esse trabalho espiritual da igreja. A terceira coisa é ser cheio de sabedoria. Certamente que esse requisito era resultado direto do poder do Espírito na vida de cada um, e só estando dotado de sabedoria divina seriam capazes de
rejeitar as murmurações, as fraudes e as calúnias. Com certeza, a pressão externa é grande, porque o nosso inimigo é opositor da obra de Deus. Então, somente com o espírito de sabedoria, um espírito de temor, um espírito de entendimento e um revestimento espiritual para nós aguentar a pressão externa. Então, nós temos que observar bem os nossos obreiros, nossos diáconos, para que nós não lançamos sobre eles um fardo, antecipando algo, porque isso que é para trazer bênção pode se tornar um problema. Então, isso tem que ser bem específico para que haja um resultado grande nas nossas congregações, no propósito do reino. Amém? O serviço do diácono hoje, olha só, hoje, pastor, o que eu devo fazer hoje? Meu pastor, meu líder falou comigo, tem um propósito comigo na obra de Deus, que é dar o pontapé inicial aí no ministério. O que eu devo fazer hoje? O que você deve fazer para se destacar, né? E começar aí a colocar o mão no arado? E eu tenho certeza que o teu líder vai te observar e vai ver você qualidades, e você vai romper na obra de Deus, no serviço do nosso Senhor. Muitas das nossas igrejas elaboram também assistência social. Então observe na igreja, na sua congregação, no seu bairro, na sua cidade, se tem ação social, se tem pessoas que têm cuidado dos mais necessitados, cesta básica, roupa, situações assim junto à comunidade. Então isso é o serviço do diácono, isso é o serviço do obreiro, e dar uma assistência nas coisas mais administrativas, naturais, que isso é muito importante. Ah, pastor, tem ação social, então já se une a ação social, já se une a assistência da igreja. Outra coisa também que o diácono, o obreiro deve servir como porteiro, como professor de escola dominical, acomodador, recepcionista, auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Outras atividades também, viu? Tem porteiro na congregação, o diácono, o obreiro já tem que se colocar ali, já tem que cuidar o lado externo da igreja, dar a primeira recepção, ver, acomodar as famílias que entram. Isso é muito importante, a pessoa ter discernimento, ter essa vontade de fazer. Ajude o seu pastor, ajude o local onde você estiver. Olhe se a limpeza dos banheiros, do altar está organizado. Chegue, coloque a mão na administração do templo, a manutenção. Tem tantas coisas, não só fica parado quem quiser na obra de Deus. Tem tantas situações que a pessoa pode estar colaborando com o reino e trazendo um benefício muito bom para a obra de Deus, e Deus tem se agradado com esse propósito. Muitos daqueles que começaram servindo como diáconos em fase, a dedicação, habilidade, idoneidade e amor, mostrando galgar posições dignas ministeriais, vindo se tornarem valorosos ministros do Evangelho. Então, muitos daqueles que trabalharam com amor, com seriedade, com fidelidade, com respeito, com temor, galgaram grandes níveis e se tornaram grandes pregadores da palavra de Deus. Então, isso eu sei que vai acontecer na sua vida, porque eu estou falando com o pessoal zeloso. Se você está assistindo esse vídeo até agora, eu tenho certeza que você é alguém que está preocupado em fazer o melhor para Deus. Então, com certeza, a sua semente de amor, de esperança, de vontade, de perseverança vai te galgar níveis muito maiores. Que nem eu gosto de dizer, é só o começo do que Deus tem para você. Chame toda a família, chame todos para estar olhando esse vídeo junto. Isso é muito importante. Isto parece ser cumprimento da palavra de Paulo, de 1 Timóteo 3,13,
pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, cumprimento, também Paulo escreve aqui sobre o serviço do diaconato, ok? Portanto, aquele que hoje compõe o diaconato, aconselhamos o seguinte, olha só, conselhos agora. Conselhos para aqueles que estão sendo separados obreiros a diáconos. Primeiro, desincumbir-se das funções com toda a força da sua alma, certo que seu trabalho não será em vão no Senhor. Então, tudo que você fazer com toda a força, com todo o vigor, não por obrigação, não para chamar a atenção de homem, mas sim sabendo que o Senhor é aquele que galardoa, que é isso, que recompensa. E Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Isso é muito importante. O segundo conselho, viver em humildade. Então, pode ser que a pessoa ela já tem aquele orgulho, já tem aquele ego, ela recebe, né, uma função, recebe ali uma responsabilidade, pode subir a cabeça, pode começar a pisar nas pessoas, começa entra em um campo onde o inimigo, né, vai derrubar essa pessoa. Então, a humildade, o espírito de servir tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, o primeiro conselho, manter-se humilde, sem pretensões, sem presunções, de sorte a agradar a Deus e o ministério da igreja. Tá? Terceiro conselho, evidências e provas de um espírito serviçal, fazendo-se servo não só do Senhor, mas também do homem. Isso é muito forte. Então não existe aquela coisa assim, meu negócio é com Deus. Teu negócio é com Deus e com os homens. Jesus, ele veio em agradar aos homens, em agradar a Deus e também a servir o próximo. Nós temos que o que? A Bíblia diz amar a Deus e amar ao próximo. Servir a Deus, servir ao próximo. Nós temos que ter esse espírito serviçal. Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Oh, glória! Isso aqui é muito forte. Então nós, em nenhum momento, seja qual for o cargo, a posição eclesiástica, nós somos servos do Eterno, ok? A quarta conselho aqui que eu lanço sobre a sua vida é evitar o espírito de murmúrio, insatisfação com o ministério que tem, evitando, portanto, compará-lo a outros ministérios. Então, evitar aquelas rodinhas, evitar aquela fofoquinha, evitar comparações, né? A pessoa não está feliz no seu ministério, é o que a gente fez, né? Não está de acordo com a doutrina, com os costumes, não, né? A pessoa, ela, antes de entrar em divisão, em rebeldia, a pessoa procure um outro lugar para estar servindo, mas enquanto estiver ali, seja aquele que apaga os incêndios. Então, falando mal da igreja, da congregação, do irmão, do pastor, do líder, não já sabe que é um veneno. Então, nós obreiros, diáconos, nós temos o antídoto para ir contra esse veneno que pode, muitas vezes, acabar com uma igreja, com um corpo, enfim. Então, eu e você temos o compromisso de ser aquele que coloca o antídoto sobre o veneno. Amém? O diácono na igreja atual. As qualidades já mostradas necessárias àqueles que ainda hoje são escolhidos como diácono. Somaríamos ainda aquelas que são requeridas muito tempo depois do apóstolo Paulo, a fim de regulamentar esta atividade da igreja. Então os apóstolos estabeleceram, o apóstolo Paulo, ele estabelece e ainda complementa ainda mais os requisitos, até hoje seguidos como padrão da nossa igreja, e você líder, você pastor, pode estar também adaptando isso para as novas gerações, que vai, se deu certo na igreja primitiva, na igreja
onde o apóstolo Paulo, ele assim edificava, ele assim trazia ali um ensinamento. Vai dar certo hoje no nosso tempo. Então eu peço que você agora pegue 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 e acompanhe conosco até o verso 15. Então pegue a sua Bíblia, 1 Timóteo 3, 8, chame a família, acompanhe conosco. Então algumas qualidades que nós vamos ter que praticar para que a gente possa ter um ministério efetivo como obreiro, como um diácono. Primeiro, respeitáveis, né? Temos que respeitar, temos que, por exemplo, não gosto de ser cobrado. Vai ser difícil ter um sucesso dentro do ministério. Aqui é cobrança, ministério é cobrança, ministério é comando, ministério é respeito. Então a gente já começa, ministério muitas vezes ouvir, e então isso a pessoa ela já vai sendo selecionada ali, e aqueles que ser mais respeitadores, né, esses vão ter uma ênfase maior, vão evitar aí a salinha pastoral, e são coisas que a pessoa ela vai estar servindo a Deus. Dificilmente ela pode até mudar de igreja, mudar de cidade, congregar em outros lugares, mas ela vai ter dificuldade. De uma só palavra, então a palavra do obreiro, né, que é sim, sim e não é não, o que provém disso aí provém do inimigo. Deve conservar o ministério da fé, deve ter consciência limpa, isso é maravilhoso, a consciência limpa, saber que isso é importante para que nós possamos exercer aí o santo ministério. Deve ser aprovado e consagrado após, então a aprovação vai vir. Então Deus começou a trabalhar no coração do teu líder, Deus vai nos provar em todos os momentos, para que a gente possa sim ser aprovado pelo Senhor e receber algo do céu, algo de Deus, porque o que nos importa é receber uma unção do Senhor, receber uma ativação do céu, receber uma vocação do céu. Pastor, eu posso ser diácono pro resto da minha vida? Com certeza, irmão. A gente vê pessoas de 10, 15 anos como diáconos fazendo uma função maravilhosa, ali arrumando as cadeiras, arrumando a igreja, fazendo um serviço lindo na portaria, servindo a ceia. Isso a pessoa ela tem, isso tudo é Deus. Deus que o homem dá o pontapé inicial, mas Deus vai dando a direção, vai colocando cada peça com um corpo. Todos são importantes, todos os membros são importantes e todos eles devem ser ocupados ao ofício do ministério. Então, deve ser marido de uma mulher só. 1 Timóteo 3,12 diz: governar a sua casa e seus filhos. Então, ter autoridade, o governo, a liderança. O espírito servicial começa primeiro em casa. Em casa, eu falo assim, uma família forte é uma igreja forte. Aquele que não governa bem a sua casa não tem como governar a igreja. Então, são questões aí muito importantes. Seu próximo compromisso é o presbitério. Então, em Marcos 10:44 também é considerado servo. Ok. As diaconisas também tem uma cartilha aí para as mulheres. Também o que Deus espera de você, seja respeitáveis, né, tanto ao Senhor como aos líderes. Não sejam maldizentes, então não se esquivar das fofocas, se esquivar das contendas, do diz que me diz que. Então isso aí é um requisito para a diaconisa, para a obreira. Seja temperantes e fiéis em tudo, deve servir a igreja, deve observar todos os requisitos do diácono. Então que o diácono também tem ali também esses requisitos para a mulher, a diaconisa. Romanos 16, 1 e 2 fala ali do ministério
feminino das diaconisas. Então isso é bíblico, ok? Para os diáconos, o próximo passo e degrau no ministério da igreja aos que servem bem é o presbitério. O texto diz: porque os que servir bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, muito confiança na fé e que há em Cristo Jesus. Então, aqueles que servirem bem, né, aqueles que vestir a camisa, desenvolver um trabalho fiel, irrepreensível, um bom testemunho, isso vai te graduar a passos maiores. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar aí até o final. Eu espero que esse estudo ele possa te ajudar a você crescer na fé e na sabedoria. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.